Mais uma vez, estamos em Zacarias 4, já iniciamos essa quinta visão numa sequência de 8 e falamos um pouco sobre uma das coisas centrais dessa visão era mostrar como o Espírito de Deus, a força de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Que Deus estava mostrando, essa visão é voltada, é uma mensagem para Zorobabel, enquanto a visão anterior era para Josué. Então Deus queria mandar uma mensagem para Zorobabel, dizendo que não era, se ele tinha alguma força, mas não seria com a força dele, se ele tinha alguma capacidade, se ele tinha algum poder, não seria pelos recursos dele, mas seria pela força de Deus. Deus quer a nossa participação, ele precisa, pela decisão dele, né? Deus não precisa de nada, mas como Deus resolveu fazer com que os planos dele para redenção, e isso por causa do pecado, mas antes do pecado, o plano dele de estabelecer seu reino, de governar a criação, de fazer com que toda a criação fosse para a glória dele, esse plano de Deus depende do homem. Deus fez assim, isso é o desejo de Deus. Deus quer fazer as coisas em parceria com o homem. Então Deus precisa do homem porque ele é um fator, um elemento essencial dentro do plano dele. Só que ele precisa de nós, mas ele precisa que nós reconheçamos que nós não podemos fazer nada. Então é aquele paradoxo divino que Deus quer usar a nós, né? Ele quer usar o homem, mas ele só pode usar o homem quando o homem reconhece que não tem nenhum poder em si mesmo. Na verdade, hoje nós vamos continuar dentro do mesmo tema, mas estamos chamando essa aula assim, de uma grande comissão para um pequeno homem. Deus está dando, Deus mostra, Ele mostrou nas visões anteriores, toda a visão, todas essas visões, essas profecias de Ageu e Zacarias, mostram a grandeza do plano de Deus. Deus tinha um plano, já era uma coisa tremenda pensar que eles estavam saindo da Babilônia para reconstruir a casa de Deus. Não é uma casa qualquer. Eles estavam sendo chamados por Deus para construir a casa dele, a casa de Deus. Isso em si já é uma coisa fantástica, enorme, deslumbrante, uma coisa que tira o fôlego. Mas Deus estava mostrando que o plano dele, que ia dar mais um passo por meio dessa geração, por meio desse projeto, era muito maior ainda, porque a visão de Ageu, a visão de Zacarias, que Deus deu a eles, era de uma restauração, de uma implantação do reino de Deus muito maior do que seria possível naquela geração. Então é um grande chamamento, um chamamento tremendo, mas para instrumentos, tanto Josué quanto Zorobabel eram instrumentos muito pequenos. Então nós vamos orar mais uma vez para que Deus nos ajude a ver com olhos espirituais, que nós possamos também entrar nessa dimensão espiritual junto com Zacarias, para poder realmente entender o que ele quer fazer e o que ele deseja fazer na nossa vida. Senhor, nós pedimos nesta hora, pedimos que o Senhor venha com a tua grandeza, com a tua revelação, com o teu poder, não só para que nós sejamos capazes de cumprir teu chamado, mas até mesmo para nós podermos enxergar, como Paulo orou em Efésios, para que segundo o teu poder, os Efésios e nós até hoje pudéssemos ver a grandeza do nosso chamamento, ver a coisa tremenda, aquilo que o Senhor está planejando fazer. Nós temos algumas ideias, repetimos muitas coisas, mas no fundo nós não enxergamos muito o que o Senhor deseja fazer e nem como o Senhor deseja fazer isso. Então, Senhor, nós pedimos por tua misericórdia, que o Senhor nos mostre, como o Senhor mostrou naquela época, mas também que o Senhor cumpra
que nós sejamos capazes de responder ao teu chamado, mas entendendo que, na verdade, nossa parte é só corresponder, é dizer sim, Senhor, mas além disso, há muito pouco que nós podemos fazer em nossa força. Mas o Senhor precisa da nossa posição, o Senhor precisa da nossa resposta para poder realmente realizar as tuas grandezas na terra. Pedimos que o Senhor seja glorificado, que o Senhor revele para nós aquilo que o Senhor deseja fazer. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Lembrando que nós estamos, então, nessa visão, nessa quinta visão, está em Zacarias 4. Nós ainda não vamos focar nossa atenção nas oliveiras e no candelabro. Falamos na aula passada que esse candelabro, o candeeiro, representa o testemunho, a luz. Então, só vou enfatizar isso mais uma vez, né, que aqui nessa folha, né, nós temos mais ou menos um resumo do que estamos enxergando aqui, estamos conseguindo enxergar nessa visão que Deus deu para Zacarias. E a primeira coisa é nas visões Zacarias via alguma coisa, ou ele perguntava para o anjo o que era, ou o próprio anjo perguntava o que você está vendo, o que você vê. Então tinha uma visão, um símbolo, alguma coisa na visão ele via, mas depois durante a visão o anjo explicava e daquele símbolo, daquela visão, Josué nas roupas imundas, os 4 chifres, o que ele via na visão depois era um fundamento para uma palavra. É muito importante entender que ter uma visão, ver alguma coisa, é muito importante, abre os olhos para algo que Deus está querendo mostrar, se é que é Deus que está mostrando, porque as pessoas veem, às vezes, muitas coisas na mente, na imaginação, e às vezes nem sempre é de Deus. Mas se nós estamos vendo algo que é de Deus, é importante ir além, porque ou o anjo, como eu falei, ou o anjo perguntava para Zacarias o que você está vendo e o que você entendeu disso. Geralmente, não só Zacarias, mas os outros profetas, eles recebiam essas visões e eles não sabiam o que era. Podiam falar, eu estou vendo isso, isso e isso, mas depois eles perguntavam o que significa. Então, é muito importante a gente não parar no símbolo, não parar naquela imagem que estamos vendo, o que nós estamos lendo aqui, no caso de alguém que recebeu essa visão. É importante ir além, é importante saber o que isso significa. Mais do que saber a simbologia, o que é um candelabro, o que são as oliveiras. Mais do que isso, nós precisamos entender o que Deus está falando por meio disso. E às vezes a palavra que vem após ter visto a imagem, às vezes, mas o que tem isso a ver com a imagem? E o que acontece aqui em Zacarias 4, já comentamos sobre isso, que depois que ele viu o candelabro, viu as oliveiras, e ele perguntou no versículo 4 ao anjo, o que significa? O que é isso que estou vendo? Ele sabia o que é um candelabro, ele sabia o que eram as oliveiras. A visão era suficientemente clara para entender que as oliveiras produziam azeite, o azeite fluía nos tubos e chegava ao candelabro, e o candelabro então tinha uma fonte para dar luz. Mas ele não sabia o que isso significava, qual era a mensagem que saía disso. E quando o anjo respondeu no versículo 5, você não sabe o que é isso, o versículo 6 ele fala: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. E inicialmente a gente não consegue, às vezes é um pouco difícil, relacionar essa palavra, não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, e ele continua falando várias coisas, a mensagem que era para levar para Zorobabel, mas o que isso tem a ver com a visão em si? Mas, por enquanto, eu quero só, porque nós falamos sobre a luz, sobre o testemunho na última aula, mas, por enquanto, eu quero enfatizar que o centro da visão
da imagem, é o candelabro. As oliveiras, nós vamos falar sobre isso em outra aula, as oliveiras, elas são importantes, são essenciais, porque elas fornecem o azeite para o candelabro, mas nunca podemos nos esquecer que o objetivo, quando o anjo perguntou: o que você está vendo? No versículo 2, ele respondeu e falou assim: eu estou vendo um castiçal, um candelabro. Eu estou vendo, é isso. E todas as outras coisas, os tubos e as próprias oliveiras, são acessórios, são partes que contribuem, que são importantes, mas o importante no final, assim, o essencial no final, tudo é essencial, tudo assim, sem as oliveiras não tem luz. Mas assim, o foco é o candelabro, o foco é a luz. Então, guardar isso, porque no final, acho que em outra aula, nós vamos falar mais sobre as oliveiras, porque é o que estava encabulando Zacarias, que ele viu a visão, só lembrando assim, o que está no capítulo 4, ele viu uma imagem, ele perguntou o que significava, o anjo deu várias coisas, assim, várias partes que nós vamos continuar focando nessa aula de hoje. Qual foi a mensagem que o anjo mandou Zacarias levar para Zorobabel? A primeira coisa essa palavra é para Zorobabel, o anjo falou. E aí ele deu várias coisas, ele falou sobre várias coisas, falamos algumas na aula passada, vamos falar sobre outros aspectos dessa palavra hoje. Mas no final, depois de receber a palavra, ele sabia o que ele tinha que levar, qual o recado que ele tinha que levar para Zorobabel. No fim, Zacarias ainda perguntou: mas eu ainda não entendi o que são essas oliveiras. Então, as oliveiras, elas assim representaram algo estranho para Zacarias. Como eu falei, Zacarias sabia que no tabernáculo, no templo, tinha um candelabro. No templo de Salomão tinha 10 candelabros. Então, ele sabia o que era um candelabro. Mas o que era diferente era: esse candelabro não depende de sacerdotes para colocar o azeite lá todos os dias. Esse candelabro tem, que nós colocamos aqui, uma fonte direta de azeite. Tem uma fonte que jorra continuamente. Não depende, nesse sentido, do sacerdote. Mas nós vamos ver assim depois, mas o que são as oliveiras? Vai voltar mais uma vez para essa questão da interação, da cooperação entre Deus e o homem. É uma fonte direta de azeite, mas tem a instrumentalidade humana no meio disso. Isso vai ser assunto para outra aula. A palavra que Deus deu, que era para levar para Zorobabel, versículo 6, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, Deus está dando uma palavra de encorajamento. Claro, quem não gostaria, dentro sim, de um chamado de Deus, dentro de você sente um chamado de Deus, você está sendo fiel, você está procurando cumprir o chamado de Deus. Deus chamou você, no caso de Zorobabel, ele foi chamado para sair de Babilônia, voltar para a terra de Israel, para Judá, para Jerusalém e reconstruir a casa de Deus. Então ele está procurando ser fiel a esse chamado, mas ele encontrou muitos obstáculos e parou. E aqui nesse momento da visão, ele já tinha recomeçado. Mais ou menos 5 meses antes dessa profecia, dessa visão, eles já tinham retomado as obras da reconstrução da casa de Deus. Então, eles estão trabalhando novamente, mas com certeza com muitas dúvidas, com muitos temores, com muitas dificuldades. Então, quem não gostaria de receber uma palavra: não se preocupe, não depende do seu poder, não depende de qualquer tipo de recurso, seja financeiro, seja inteligência, seja dons, seja recursos humanos, em qualquer tipo de capacitação ou de recursos para fazer a obra de Deus, não depende de nada disso, depende
de Deus. Deus está falando assim, é pelo meu poder, é pelo meu espírito. Você não precisa duvidar, você não precisa ficar desanimado com a grandeza do projeto. Quem não gostaria de receber uma palavra assim? Mas vamos lembrar que não é uma coisa muito agradável alguém chegar para você. A gente pensa, não, Deus chegar e falar isso, tudo bem, mas eu não sei outra pessoa falar, né? Se Deus falar assim, você não é de nada, você não tem poder, você não tem recursos, você é um ninguém, Deus tem direito de falar. Agora a gente não gosta muito quando os outros falam isso com a gente, né? Mas eu sou lembrando apenas que, de fato, não é uma coisa muito agradável. A gente tem essa humildade, esse reconhecimento de dizer, não, de fato, eu não sou capaz, eu sou muito insuficiente, quem sou eu? Né? Quase todos os servos de Deus na história, na Bíblia e em histórias mais contemporâneas, todos sentiram a sua insuficiência. Eu sou insuficiente, eu não sou capaz. Dizem que Moisés precisou ficar 40 anos no deserto para ele entender que ele não era ninguém. Ele tinha sido criado, né, no palácio pela filha de Faraó, ele tinha aprendido, ele tinha muito conhecimento, muitas capacidades aprendidas que o povo dele não tinha. Eles eram escravos, eles não tinham acesso. É como alguém que nunca estudou, nunca se preparou, se comparar com alguém que tem cursos de faculdade, de doutorado, super capacitado, aprende experiências práticas em muitas áreas. Essa pessoa pode pensar, eu sou capaz, Deus me chamou porque eu sou capaz. Deus me chamou porque eu fui privilegiado. E Deus chega e fala assim, olha, você não é ninguém. Para Josué ele falou assim, você é um sacerdote, mas você está com roupas imundas, você nem poderia estar aqui. Imagina estar na presença de Deus com esse tipo de impureza. Então, para Zorobabel, ele não deu a mesma imagem, a mesma simbologia, mas ele está dizendo, você é um ninguém. Né? Quem desprezou o dia dos pequenos começos? Você é um pequeno, você não é ninguém. Então, nós vamos focar um pouco nisso, mas eu quero começar no versículo 7. Então, esses 3 pontos iniciais, nós vimos na aula passada. Aqui nós estamos falando assim, o que Deus estava falando para Zacarias transmitir para Zorobabel. Primeira coisa, no versículo 7, quem és tu, ó grande monte? Como se Deus estivesse falando para um monte, para uma montanha, na frente de Zorobabel. Quem é você? O que você representa? Bom, uma montanha, um grande monte, é um obstáculo. Se é um caminho, vai ser muito difícil passar por cima desse monte. Esse monte, uma montanha, representa um grande obstáculo. Então, a primeira coisa que Deus está falando com Zorobabel é que esse grande monte diante de Zorobabel será uma campina, será nivelado, seria simplesmente tirado da frente. Por maior que essa montanha fosse, seria totalmente removido. E depois ele vai continuar, eu vou parar aqui assim na sequência, nós vamos focar um pouquinho nas montanhas. Então aqui são as montanhas que estão no caminho de Zorobabel. Isso aqui não faz parte do texto, assim, falando quais são as montanhas, mas como nós estamos falando a respeito de um contexto histórico, e nós sabemos pelo livro de Esdras, né, nós sabemos quais eram os obstáculos que Zorobabel e todo o povo estavam enfrentando, e também o livro de Ageu complementa algumas coisas, então nós sabemos um pouco daquilo que Zorobabel estava enfrentando. E isso pode servir assim de paralelo para nós hoje, né? Que tipo de obstáculo nós vamos enfrentar, ou nós já estamos enfrentando para fazer o que Deus deseja. Então, nós estamos falando sobre um tempo de restauração.
nós estamos falando, isso é uma palavra que, de certa forma, serve para todas as gerações, porque a casa de Deus, ela foi construída no passado. No tempo de Israel era uma casa física, uma casa material, mas Jesus falou que eles podiam destruir o templo, que ele ia reconstruir em 3 dias. E ele estava se referindo a ele mesmo. Então nós aprendemos na Nova Aliança de que a casa de Deus, ela foi construída no lugar do templo físico que foi destruído. No lugar daquele templo, Jesus reergueu um templo espiritual. E essa imagem, essa alegoria de uma casa espiritual continua nas cartas de Paulo. Nós temos aí que nós somos coletivamente um templo, uma habitação para Deus. Efésios 2 fala a respeito de sermos edificados. Pedro fala, assim, vários lugares nas epístolas falam a respeito dessa casa espiritual, e sabemos que na igreja primitiva tinha essa casa espiritual. As epístolas, por exemplo, não falam vocês um dia serão. Assim, vocês são a casa de Deus. Então, essa casa, uma casa espiritual, ela também pode ser destruída, assim como uma casa física, como aconteceu em Israel. Isso aconteceu na igreja, aconteceu na história. A casa, de certa forma, ela está sempre sendo destruída e reconstruída, porque o tempo inteiro nós estamos sendo afastados do nosso propósito, nós nos tornamos uma organização humana, nós acabamos nos tornando uma casa, uma habitação para nós mesmos. Então, a casa espiritual, ela tem sido repetidamente, continuamente, essa casa tem sido destruída, desvirtuada, contaminada. Então, todas as coisas que aconteceram antigamente, né, na casa física têm acontecido novamente com a casa espiritual. Então, o tempo de restauração é um tempo de reconstrução. No reino dividido, antes da destruição pela Babilônia, muitas vezes o templo não era destruída, mas ela caía em desuso, era contaminada. A casa ficava com ídolos ou era abandonada. Então, aqueles que, o rei Joás, o rei Ezequias, o rei Josias, eles reparavam, reparavam a casa, né? Então, tem a simbologia de uma restauração de uma casa que não foi totalmente destruída, mas agora, no tempo de Zorobabel, ela tinha que ser realmente reconstruída do zero, né? Ela tinha que ser reconstruída totalmente, com fundamentos e tudo. Então, a casa ser reconstruída é sempre o propósito de Deus. Deus deseja ter uma casa entre nós, e um dia essa casa não vai ser mais destruída. Um dia nós vamos ter uma casa permanente. Deus vai ter uma casa permanente. Mas nós ainda estamos nessas etapas de restauração. Então, restauração é um tema que pode ser válido para todas as gerações. Mas, de maneira especial, se nossa percepção de muitas pessoas é que nós estamos vivendo nos últimos dias, antes da volta de Jesus, a casa em toda a sua glória, o templo de Salomão, vai ser Jesus que vai construir no milênio. Mas essa casa, como a casa que Zorobabel e Josué estavam fazendo, uma casa meio simples, sem ter a grandeza, a glória de um templo de Salomão, essa casa precisa ser feita para que Jesus possa voltar. Então tem essa interação, que Jesus vai voltar, ele vai reinar, ele vai implantar o reino, ele vai fazer com que a casa seja construída. Jesus é o verdadeiro Salomão que vai fazer uma casa gloriosa. Vai ser natural também, não sei, espiritual com certeza. Jesus vai edificar, como Jesus prometeu para Pedro, quando ele teve a revelação
de que Jesus era o Filho de Deus, ele falou assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus tomou para si a responsabilidade de edificar a casa, mas ao mesmo tempo ele está esperando que nós sejamos uma casa, porque, como eu disse, todas as várias epístolas falam a respeito disso. Pedro fala, vocês são pedras espirituais, vocês estão sendo colocadas no lugar para formar uma casa. Então, tem uma obra que precisa acontecer, que é a nossa tarefa, que é a nossa responsabilidade, para que Jesus possa voltar. Ok, então estou dando isso como nosso fundamento para nos identificarmos aqui com Zorobabel. Deus está falando, Zorobabel, essa casa que eu comissionei você a edificar, ela não vai ser feita com seus recursos, ela não vai ser feita com seu poder, ela não vai ser feita com suas riquezas, sua capacidade de juntar riquezas. Salomão era esse tipo de rei, ele tinha riquezas, ele tinha recursos, ele tinha um grande exército de funcionários, ele tinha tudo para edificar a casa, ele tinha paz. Salomão não tinha guerra para impedir. Então, Salomão é uma figura do reino milenar, é nesse momento que Jesus vai fazer algo permanente, glorioso, tremendo, que nós não somos capazes de fazer. Mas tem esse momento de Zorobabel que é para fazer uma casa, apesar da nossa pobreza, da nossa falta de recursos. Então, por isso que ele está falando, olha, você vai fazer, aqui mais na frente ele fala, versículo 9, as mãos de Zorobabel lançaram o fundamento, isso já tinha acontecido nesse momento da profecia, também as suas mãos acabarão. Então, aqui a mensagem isso vai acontecer. É claro que nós não temos ainda essa palavra aplicada, uma palavra rema, uma palavra Deus falando para nós no século 21. Nós não temos alguém apontado no mundo hoje como Zorobabel, que já lançou o fundamento e vai terminar. Mas imagine só Deus falando com aquela geração. Essa parte da tarefa, que tinha muitas coisas que Deus estava revelando para eles que não iam acontecer na vida, nessa geração, na vida de Zorobabel. Mas ele está dizendo para Zorobabel, Zacarias, fale com Zorobabel, que assim como ele lançou os fundamentos, é ele mesmo que vai colocar, que vai terminar, que vai colocar os toques finais. Ele que vai terminar de construir. Então, tem obras de Deus que não cabem numa geração. O plano de Deus atravessa muitas gerações, como a gente sabe pela Bíblia, e que atravessou 2000 anos depois que Jesus veio. Tem muitas coisas que vão muito além de uma geração. Mas tem coisas que Deus entrega, que Deus comissiona, que Deus fala assim, esta geração vai fazer. Esta geração, com Josué, vai entrar na terra prometida. Davi vai reinar sobre as 12 tribos. Então, várias coisas que Deus deu no passado, ele deu, Moisés tinha uma comissão, Moisés achou que ele ia ser aquele que ia levar o povo a entrar na terra prometida, mas ele não era. Mas Moisés fez muitas coisas, Deus fez por meio dele, tirou o povo do Egito, a aliança no Monte Sinai, construção do tabernáculo, tantas coisas que foram feitas, preparação, assim como Davi preparou, não construiu, mas preparou Salomão para construir. Moisés preparou tudo, ele deu tudo que era necessário para que o povo pudesse entrar. É muito significativo isso, que Zorobabel foi chamado por Deus para começar e para terminar. Mas, diante de Zorobabel, tinha, aqui fala assim no singular, quem és tu, ó grande monte? Mas eu estou colocando aqui vários obstáculos
que eu gostaria de incluir nesse monte, ou como se fossem vários montes, vários obstáculos. A primeira coisa, sempre que para nós que aparece como talvez o pior, mas na verdade não é o pior, mas a primeira coisa que tem aqui são os inimigos externos. Eles moravam, os samaritanos, ou os povos, né, que estavam habitando na terra depois do cativeiro. Alguns israelitas, né, alguns do povo de Israel, permaneceram na terra, tanto nas 10 tribos quanto na terra de Judá. Jeremias mostra que eles foram saindo, mesmo depois das 2 ou 3 levas de cativeiro que o rei de Babilônia levou, 3 pelo menos, né? Ainda ficou um povo, Jeremias ficou com o remanescente, alguns que ficaram em Judá, mas um grande grupo deles acabou, contra a direção de Deus, acabou indo para o Egito. Então ficaram poucos, mas ficaram. Sempre tinha alguns que permaneceram na terra, mas de acordo com o que nós entendemos das histórias, dos registros bíblicos, esse povo que ficou na terra, nas 10 tribos e dos que ficaram em Judá, a gente nem tem notícia depois deles, mas os que ficaram na terra não foram aqueles que carregaram o legado de Deus, não foram, a tocha não ficou com eles, a tocha ficou com aqueles que foram para o cativeiro. Né? Daniel, o pessoal que estava lá na Babilônia, eles seguraram a tocha e eles levaram a tocha de volta nesse grupo que retornou da Babilônia. Então, dentro da terra prometida, dentro da terra de Israel, ficaram alguns, mas eles se misturaram, tinha outros povos que foram, né, a terra não fica vazia, né, alguém sempre vai entrar e vai ocupar. Então, Zorobabel, ele tinha inimigos, o povo de Israel tinha inimigos que começaram a se levantar contra esse povo está fazendo um templo para o Deus deles, eles foram tentando persuadir as autoridades do Império Persa, eles quiseram impedir de todas as formas possíveis. E nós temos esses relatos em Esdras e até continuando depois da construção do templo, esses inimigos continuaram perturbando e impedindo. Quando Neemias foi fazer os muros de Jerusalém, eles estavam lá impedindo. Então, dentro da terra, não só nações de fora, tinha pessoas de dentro, moravam ali, talvez até descendentes ou misturados com os outros povos, estavam ali impedindo. Então, esse era um dos problemas. Foi o que causou, foram eles que fizeram com que o trabalho fosse interrompido. Nós vimos isso em Esdras. Eles foram impedindo, Esdras 4 e 5 vai contando essa história, como eles impediram o trabalho e o povo acabou parando, e foi por isso que Deus mandou Ageu e Zacarias falar com eles. Mas a segunda coisa que eu sempre considero é como quando o povo, na época de Josué, como eles foram conquistar a terra, os piores inimigos do povo de Deus, tinha gigantes naquela época, né? Eles ficaram com medo de entrar na terra prometida por causa dos gigantes. E isso era uma coisa assustadora. Os inimigos são muito mais fortes do que nós. Os inimigos do povo de Deus sempre são muito mais fortes. Quantas vezes na história o povo de Deus precisou enfrentar exércitos muito maiores, muito mais numerosos, muito mais fortes. Os inimigos externos representam um grande perigo. É difícil enfrentar um exército, uma potência muito maior do que você tem. Mas, na verdade, os piores obstáculos, os piores inimigos vêm de dentro. Então, aqui tem quais foram os obstáculos internos que Zorobabel e todo o povo, o que eles precisaram enfrentar? Ageu tratou mais, né, principalmente a primeira palavra de Ageu foi muito dirigida assim: vocês precisam
enfrentar, vocês precisam ouvir a minha voz e não dar atenção a esses obstáculos internos. Quais eram os obstáculos internos? O temor, o medo dos inimigos, né? Então eles ficavam receosos, nós não somos capazes, e eles acharam, assim como o povo no deserto, quando os espias falaram dos gigantes, então eles ficaram com medo, e o medo foi muito pior do que os gigantes, porque os gigantes Deus ia derrotar, depois Deus derrotou diante da outra geração. Mas o pior foi o medo, que é uma forma de incredulidade. Porque assim, não, mas todo mundo tem medo daquilo que é mais forte. Mas se você acredita em Deus, se você acredita no poder dele, se você acredita que ele chamou, se você acredita que ele tirou você do Egito, tirou a nação do Egito, se você acredita na promessa dele, então você não pode ter medo. Mas eu estou dizendo isso, mas é claro, todos nós temos uma luta enorme com essas dúvidas e com esses problemas que nós temos. Então, temor, que é incredulidade, e Ageu também tratou com a questão da falta de dedicação. Assim, poderíamos usar várias palavras, mas a falta de realmente dizer assim, olha, mais importante do que os meus problemas é a causa de Deus. Mais importante do que criar um futuro para mim, do que criar uma segurança, do que ter minha própria casa, do que resolver todos os meus problemas. Quem não tem problemas? As igrejas estão cheias de pessoas que estão buscando em Deus a solução dos seus problemas. A solução dos nossos problemas está em Deus. Então é o melhor lugar, de fato, onde você pode achar a solução para todo tipo de angústia, de enfermidades, de dificuldades financeiras, de divisões na família, de ódios e separações. Onde nós vamos encontrar a solução para esses problemas? Nós encontramos em Deus. Mas Ageu, esse livro curtinho de Ageu, que já estudamos, Deus coloca um desafio. Parem de construir suas próprias casas. É tempo de construir sua própria casa, ou seja, é tempo. Deus é misericordioso. Eu não estou dizendo que Deus manda não cuidar dos seus próprios problemas, não buscar uma solução. Se você está num momento de angústia, de tribulação, de situações impossíveis, claro que você pode e deve buscar a solução em Deus. Mas Deus está dando uma chave. Ele está dizendo, se nós voltarmos a nossa atenção, como a gente sempre faz, para nós mesmos, se nós tentarmos construir e resolver e dedicar nosso tempo para os nossos próprios problemas, se nós não colocarmos a causa de Deus e a casa de Deus em primeiro lugar, nós vamos continuar tendo problemas. Que Ageu 1, ele fala, por que eu retive a chuva? Eles estavam buscando resolver os problemas deles, por exemplo, sustento, fazendo plantações, mas Deus está falando assim, se você não cuida da minha casa, eu também não vou mandar a chuva. Não porque ele está fazendo um tipo de uma birra, se você não cuida de mim, eu vou castigar vocês. Ele estava dizendo a chave de prosperidade, a chave de bênção, a chave que vai curar todas as nossas situações é ter Deus conosco. Se nós temos Deus habitando conosco, se nós estamos focando, buscando, agora... Eu sei. Como é que nós vamos fazer isso hoje? Nós não temos um projeto tão, de certa forma, simples, né? Eu tenho aqui um templo, a gente precisa construir. A dedicação para a causa de Deus, hoje é muito mais difícil de discernir. Mas o princípio continua o mesmo. Se nós não nos dedicarmos à causa de Deus,
as chuvas não vêm, a bênção de multiplicação, a bênção de suprimento de Deus, a bênção de Deus cuidar de todas as áreas da nossa vida, não vão acontecer quando nós não nos dedicamos a Ele, porque a vida de Deus, a vida do reino de Deus, a vida abundante que Deus nos oferece, que Jesus trouxe de volta para nós pela cruz, a vida de bênção, ela é uma vida recíproca. Ela não é uma vida de deixa eu cuidar primeiro dos meus problemas, depois eu vou ver se eu posso dar alguma coisa para Deus ou dar alguma coisa para os outros. A gente sempre pensa, eu não vou ficar dando, ajudando com meu tempo, com meu dinheiro, com tudo que eu tenho, eu não vou ficar ajudando outros, porque eu não tenho o suficiente para mim. E Jesus falou da viúva que deu as 2 moedinhas para dizer, olha só, ela deu o que tinha. E se você acha que Deus vai deixar ela na pobreza, na falta, Deus vai abandonar a vida dela? Não. Essa é a ideia de Deus. Quando você se doa para Ele, e se doando para Ele você se doa para os outros, então essa é dando que se recebe. Então esse é o princípio de Deus, esse é o reino de Deus. O reino de Deus é desvirtuado, é desviado, se torna um reino humano quando nós cuidamos, quando nós concentramos tudo em nós mesmos. Então, é muito simples, mas é muito difícil a gente realmente ter essa visão e colocar em prática. Mas esses são os obstáculos internos. Zorobabel, ele tem uma montanha na frente dele, ou várias montanhas. Ele tem obstáculos, né? Os inimigos não querem deixar. E além dos inimigos, o povo, quem não sabe, sim, às vezes você fala assim, vamos caminhar juntos, um povo, uma igreja, uma família, vamos nos doar para Deus, vamos buscar o reino dele. Como é difícil a gente levar isso a outras pessoas. Então Zorobabel tinha um desafio impossível. Como é que ele vai fazer com que o povo sinta essa dedicação? Então a falta de visão, a falta de dedicação, a falta de vontade, a falta de... E são coisas até justificadas. Como é que um povo que não tem o que comer vai se doar, vai parar de plantar suas lavouras para fazer a casa de Deus? Então, são obstáculos impossíveis. E Deus está dizendo para Zorobabel, eis essa montanha. Quem é você, ó grande monte? Eu estalar de dedos, eu vou tirar esse monte da sua frente. No terceiro aqui eu estou falando assim, é muito relacionado com o segundo, mas o terceiro, assim, que eles não tinham dinheiro para fazer isso, né? Então, assim, no segundo é toda essa coisa de medo, de não acreditar que isso seria o caminho, de não ter dedicação. Mas, assim, vamos falar objetivamente, eles não tinham os recursos necessários. Tanto é que na história que nós vimos em Esdras e que depois nós vamos voltar e continuar, Deus proveu para eles por meio das autoridades pagãs. Ciro, quando ele deu o decreto inicial, ele falou assim, pode pegar, é para pegar o que tem nos recursos do rei para ajudar essa construção. Depois, nessa época, depois que pararam, já era outro rei, não era mais Ciro, era Dario. Os inimigos tentaram impedir, e não deixa eles fazerem isso e tal. No fim, o rei Dario não só deu permissão para eles continuarem, mas ele também disse para os governadores, os que representavam o reino da Pérsia naquele lugar, é para vocês usarem os recursos do rei, os impostos, o dinheiro que tem aí para ajudar nesse projeto. Por quê? Porque o povo não tinha recursos. Então, eu só coloquei à parte, mas é um dos grandes impedimentos. E é um impedimento para qualquer coisa. Se você tem
uma frase muito famosa, que eu acho que era daquele missionário famoso para a China, né, Hudson Taylor. Tem uma frase famosa que diz assim: onde tem a direção de Deus, ou seja, onde Deus está guiando, onde Deus está falando, faça isso, então, onde tem a direção de Deus, tem a provisão de Deus. Sempre quando Deus manda fazer alguma coisa, Ele vai prover os recursos. Mas eu vou falar uma outra frase um pouquinho diferente. Onde você já tem de antemão, você fala assim, o problema nosso é que muitas vezes nós sonhamos com projetos que nós falamos que estamos fazendo para Deus, mas às vezes são projetos nossos. Tem muitas coisas na igreja, na obra que nós chamamos obra de Deus, tem muita coisa que é obra humana. E onde tem um sonho, onde tem um projeto que nós achamos que devemos fazer para Deus, se você já tem recursos humanos, e aí a gente pode incluir não só finanças, que é onde você já tem, eu vou fazer uma obra para Deus. Então, você já tem o dinheiro, você já tem as pessoas, recursos humanos, você já tem o know-how, você já tem a inteligência, a estratégia, o jeito de fazer, você é capaz, você é um administrador, ou você é um estrategista, ou seja que for, você tem os recursos. Então, eu falaria uma frase um pouquinho inversa. Onde você já tem os recursos humanos, não é obra de Deus. Onde tem provisão humana, você não tem. Isso não é de Deus. Por quê? Porque Deus sempre nos chama para fazer algo que é impossível aos olhos humanos, para os recursos humanos. Então, é o que Deus falou com Zorobabel no versículo 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não é por força nem por poder. O que ele quer dizer com isso? Não é com seus recursos. Então, se a gente já tem todos os recursos para executar o que a gente quer fazer para Deus, é de que se questionar. Eu sei que a gente não pode, às vezes, fazer uma regra assim. Deus plantou no coração de alguém e ele tem, sei lá, os recursos, de alguma forma, ele tem os recursos financeiros. Eu não posso colocar uma regra que aquilo nunca é de Deus. Mas para uma obra de Deus ser de Deus, ela não pode ser possível com nossos recursos. Ela não é só financeiro. Assim, toda obra, todo sonho, todo plano de Deus sempre vai ser impossível para nós, com os seres humanos, com os nossos recursos. Então, a falta de recursos é um bom sinal. Lógico que não significa em si que é uma obra de Deus, o fato de você não ter dinheiro para fazer, mas faz parte de um quadro que eu sempre encontro, né? Quando Deus quer alguma coisa, tem vários montes de obstáculos. Então, se por acaso não for financeiro, vai ter montes de outra natureza. De todo jeito, para uma obra ser de Deus, ela precisa depender dos recursos de Deus. E essa última, esse fator, né, que nós estamos falando desde a aula passada, de que Deus não trabalha com pessoas que são capazes, pessoas que são autossuficientes, pessoas que já tenham toda a capacidade, né? Como eu falei, Moisés tinha muita preparação, o apóstolo Paulo no Novo Testamento também tinha, mas Deus os levou por caminhos de muito esvaziamento, de muito quebrantamento, de muito deserto, até chegar ao ponto de não confiar mais em si mesmo. O Moisés, que quando a Bíblia não fala como é que se ele tinha recebido algum chamado de Deus, né? Mas quando Moisés começou e matou aquele egípcio, ele tinha confiança, ele achava que ele podia, com o braço dele, tirar o povo dele do Egito. E Deus falou assim, vai lá para o deserto, esfria, ou melhor, esquenta a sua cabeça no deserto por 40 anos. E quando Deus realmente chegou na hora de chamar Moisés, ele sempre falava, eu não posso, eu não sei falar, eu não tenho capacidade, eu não sei como fazer. Então,
É isso que nós precisamos. A grandeza do projeto é simplesmente algo que nos causa espanto, que nos causa admiração. É uma coisa assim impactante. Você vê a grandeza do propósito de Deus. Deus tem um plano. Se a gente não acha o plano de Deus fantástico, inimaginável, uma coisa impensável, se a gente não explode como Paulo no final de Romanos 11, grandeza da sabedoria de Deus, como é que Deus podia inventar, como é que Deus podia planejar, como Deus planejou a criação, de onde que vieram tantas coisas que Deus colocou na criação. Assim como a criação também é a redenção. Assim como é a redenção, também é a grandeza do reino de Deus, dos planos que Deus tem para o reino. E como fala em 1 Coríntios 2, não entrou, nossa cabeça, nosso coração, nossa imaginação não conseguiu nem conceber o que Deus tem planejado. Em Efésios 3 também fala assim, Deus que é capaz de fazer muito, muito mais além do que nós podíamos imaginar ou pensar. Então, essa é a ideia aqui, a grandeza do projeto. Mas essa grandeza do projeto é um obstáculo para nós. Porque Deus nos chamou para fazer parte de um plano que vai muito além da nossa capacidade. Quanto maior, é como Isaías, quando ele viu a grandeza de Deus, ele falou assim, ai de mim, o que eu estou fazendo neste lugar? Eu sou uma pessoa impura, estou no meio de um povo impuro, eu não podia estar vendo essas coisas. Então, é assim também, com relação, quando você começa a ver o que Deus quer fazer com a igreja. O que Deus quer fazer com o povo que Ele chamou, lá os descendentes de Abraão, as promessas, o povo de Israel. O que Deus está pretendendo fazer? Quando nós falamos, nem todos têm essa visão, essa percepção, mas aqueles que pensam numa noiva gloriosa, quando nós pensamos naqueles textos que falam que Jesus morreu para preparar, para ganhar, para redimir e lavar uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha. Olha para nós, olha para a igreja hoje. Tem alguma coisa mais distante de uma noiva sem mancha nem ruga? É uma grandeza, é um projeto tão imenso, tão glorioso, tão excelso que a gente não consegue nem imaginar o que é e muito menos como nós poderíamos fazer parte disso. Essa visão e essa oração do apóstolo Paulo em Efésios 1, que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu poder e o poder do Espírito Santo, que Ele consiga abrir os nossos olhos, que Ele consiga fazer a gente enxergar do jeito que as coisas estão no nosso mundo hoje. Pensa na política, pensa em outras áreas assim. Primeiro, quem que consegue mudar a cabeça de alguém que pensa numa certa linha, que tem um filtro, que tem uma lente e pensa de um jeito? Quem consegue mudar? Então pensa em Deus, que nós estamos com nossos olhos como igreja, nós estamos com nossos olhos tapados. A gente fala, Deus abriu os nossos olhos, graças a Ele por isso. Ele abriu os nossos olhos para ver a cruz, para ver a salvação, para ver como Ele deu tudo para nos redimir, mas nós ainda estamos com os olhos muito tapados, não conseguimos enxergar o que Ele pretende fazer. O que Deus pretende fazer com a igreja?
Eu já falei que a casa gloriosa, o templo resplandecente, o templo cheio de ornamentos e coisas mais sofisticadas e tremendas, feitas para glorificar a Deus. E essa glória vai ser no milênio. Mas Deus fala a respeito de algo simples, como nessa época de Zorobabel, mas algo que vai transparecer a glória de Deus e que vai servir de um trampolim, como um passo. Jesus vai voltar para uma igreja, para uma nação de Israel, ele vai voltar para a partir de uma base que está sendo preparada para ele, a partir dessa base, em cooperação com o seu corpo, fazer todo o resto. Então, tem algo que não vai ser essa consumação toda do tempo que nós estamos olhando para o milênio, para a volta de Jesus, mas tem algo que é muito grande, é muito extenso. Deus está planejando algo que Zorobabel não fazia ideia naquela época e que nós também, muitas vezes, nós não estamos enxergando. E aquilo que nós estamos enxergando, que Deus colocou em nossas mãos para fazer, nós estamos com todos esses montes na nossa frente. Nós estamos vendo algo que é impossível para nós. Então, o que eu quero passar, o que eu sinto, é que Deus estava falando com Zorobabel, e tem vários aspectos dessa visão que a gente vai explorando aos poucos, mas Deus está dando para Zorobabel uma visão daquilo que ele quer que Zorobabel faça. Então, por isso que eu estou chamando isso de uma grande comissão. Zorobabel não fazia ideia do tamanho, da glória, da imensidão, daquilo que viria depois. Tudo bem, não ia ser Zorobabel que ia fazer tudo isso. Mas a visão começa com um candelabro. Um candelabro que nós vimos na última aula, que expressa a luz, o testemunho de Deus, ser uma luz para as nações. A luz é um testemunho. A luz é a expressão de quem Deus é. Então Deus mostrou para Zacarias primeiro assim: o que você está vendo, Zacarias? Estou vendo um candelabro, estou vendo uma luz. E ele viu que dependia das oliveiras e tal. Mas ele viu a luz. Isso que eu quero dizer. O centro dessa visão é essencial ter as oliveiras. Sem as oliveiras não tem azeite. Mas o que Deus quer não é todo mundo olhando para as oliveiras. O que Deus quer é todo mundo olhando para a luz. E a luz, ela é a luz de Deus. Mas é a luz de Deus resplandecendo por meio do seu povo. Ele queria que Israel fosse uma testemunha, uma luz para as nações. É para Israel, é para a igreja ser uma luz. É para a gente expressar, para as pessoas verem no meio das trevas. Isaías, acho que 60, começa assim: eis que o mundo está em trevas, mas brilhou a luz. É como quando você se levanta antes do raiar do dia e está tudo escuro. E você começa a olhar para o horizonte e começa a ter uma luz, começa a brilhar cada vez mais, até que o sol nasça e vem assim, tudo aquilo que era escuro antes. Como é tremendo! Nosso mundo fica... A gente tem a luz artificial, mas imagina se o mundo não tivesse nenhuma luz artificial. Como a noite é escura. Como a noite é escura, mas a luz, no meio das trevas, transforma tudo aquilo na luz clara que você consegue enxergar todas as coisas. Então, o centro do propósito de Deus, a visão que Deus está dando para Zorobabel é: essa casa que você está construindo,
que eu comissionei você a construir. Essa casa, a função dela é para que o próprio Deus habite ali. Nós queremos Deus conosco, mas não é, como Jesus falou assim, a luz não é para pôr embaixo da cama, não é para esconder num quarto, a luz é para ficar no monte, a luz é para todos enxergarem. Então, o candelabro que no tabernáculo e no templo ficava sempre escondido dentro do santuário, essa luz ela tem que vir para fora. E a outra ilustração disso, aquele grupo de 300 de Gideão, que eles cercaram o acampamento dos midianitas e eles colocaram uma tocha dentro de um vaso de barro. Então, enquanto aquele vaso de barro estava ali, ninguém via que tinha luz. Mas no momento certo, tocou a trombeta e todos aqueles 300, cada um deles quebrou o vaso de barro para que a luz pudesse sair. E os inimigos, o exército dos inimigos, de noite, no escuro, eles pensaram, cada uma luz dessa aí deve representar milhares de pessoas, é o general na frente, que era 300 homens só. Mas a luz brilhou e eles foram completamente derrotados pela luz. Então, essa é a grandeza do propósito de Deus. A grandeza do propósito de Deus é transformar essas pessoas, nosso vaso de barro que esconde a luz, e realmente, do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos vivendo, do jeito que nós estamos vendo a situação hoje, quantos montes. Se Zorobabel tinha esses empecilhos, imagina assim no quadro mundial hoje. Imagine a igreja, alguns lugares ela não pode se manifestar porque tem perseguição. Em outros lugares a igreja está desvirtuada por causa de materialismo, por causa de voltar assim, nossa atenção para nós mesmos. Nós não temos essa visão de colocar a causa de Deus em primeiro lugar. Então, nós estamos enfrentando, nós não temos recursos. Na verdade, nós nem sabemos direito o que é para fazer. Às vezes nós pensamos, não, do jeito que tá bom, tá ótimo, tem uma igreja, tem o testemunho, mas não tem, a igreja não está com esse candelabro aceso. As oliveiras não estão vertendo o azeite, nós estamos com um azeite artificial, nós estamos com um azeite humano, não é? Ele fala aqui de um azeite dourado, porque é um azeite que tem a natureza de Deus, é uma luz diferente. Então nós estamos falando a respeito de uma visão muito gloriosa. E nós estamos falando a respeito de instrumentos que não têm a mínima capacidade. E só que muitos ainda acham que tem. Muitos ainda acham que nós temos. E olha, eu não estou aqui para criticar ninguém, eu não estou aqui para dizer a igreja não tem nada que presta, e os líderes são todos errados. Eu não estou falando isso. Mas o encargo, a mensagem de Deus, Zorobabel era um homem de Deus, Josué era um homem de Deus. Só que Deus chamou, deu uma visão para um e depois para o outro, dizendo, vocês não têm mesmo. Josué, você não tem qualificação para ser um sacerdote. Zorobabel, você está enfrentando montes que você não é capaz. Então, nós precisamos do encargo, do comissionamento de Deus. Nós precisamos hoje que alguém chegue com essa palavra, que a gente possa entrar no conselho de Deus, que a gente possa enxergar o que Deus pensa de nós. Deus pensa que nós estamos com roupas imundas e Deus pensa que nós não temos a menor capacidade de superar, de vencer esses obstáculos. Nós não temos. Mas quando vem o chamado de Deus, quando vem a comissão de Deus, então Deus fala assim, vá
e faça o que eu estou dando para você fazer, porque eu vou fazer. Eu quero, assim, nós falamos na aula passada sobre a pequenez, sobre nós não sermos capazes e o Espírito Santo é forte no meio da nossa fraqueza e Deus chama os pequenos, Deus chama os que não são. Quantos exemplos tem na Bíblia de pessoas que não tinham nenhuma capacidade? Gideão falou que ele era o menor, Davi era o mais novo, o menos capacitado para ser dos irmãos dele para ser o próximo rei. Enfim, nós temos múltiplos e múltiplos exemplos, né, de como Deus usou aquilo que não como fala em Coríntios, 1 Coríntios 1, né, Deus usa as coisas que não são. Mas eu quero falar, eu vou citar uma ou duas passagens, depois eu vou ler, só para a gente se animar na nossa pequenez, né? Para a gente se firmar na nossa insuficiência. É muito importante, isso é uma condição. Deus não vai fazer a obra de restauração sem Zorobabel e Josué. Ele precisa deles, ele precisa do povo que eles representavam, que eles lideravam. Ele precisa do remanescente. Mais uma vez estou dizendo, não é que Deus precisa, porque ele faria muito mais rápido, muito mais eficientemente sem a gente. Mas é o plano dele, é a estratégia. Ele deseja, por meio disso, desenvolver um relacionamento eterno. Ele está preparando um casamento. Então, eu vou citar Deuteronômio 7,7, de vez em quando eu faço menção a esse versículo, porque lá Moisés ele fala para animar o povo, né? Ele fala assim, vocês acham que Deus escolheu vocês porque vocês eram uma nação grande? Porque vocês eram fortes? Porque vocês eram numerosos? Porque vocês eram capazes? Não, vocês são poucos, vocês são pobres, vocês são escravos, vocês não sabem, não têm instrução nenhuma, vocês não têm nada. Então, isso é para nos animar, isso é para nos dar bastante encorajamento, né? Deus nos escolheu porque Ele nos amou. Pronto. Eu abro mão de toda a minha capacidade humana, de qualquer senso de realização, de capacidade, para ouvir Deus falar que Ele me escolheu porque me ama. Não tem nada melhor do que isso. Deus nos ama. A gente tem, os profetas, as escrituras falam, Deus nos chamou porque Ele amou Jesus. Deus nos chamou porque, né, no caso de Deuteronômio 7, ele fala assim, Deus amou os seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então a gente pensa, bom, eu tive a sorte de ser um filho de Abraão, Isaque e Jacó, mas Deus não me ama. Não, Deus nos ama. Na verdade, Ele ama todos, porque Ele não ama só a gente. Ele ama todos que estão fora do rebanho dele também. Ele deseja incluir. Então, Deus nos ama individualmente. Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. Deus colocou qualidades, Deus investiu a sua própria imagem em nós. Deus nos ama individualmente, particularmente Deus nos ama. E não é por causa das nossas capacidades, talentos ou recursos. Ok. Outra coisa que fala da nossa pequenez, quando Jesus fala da parábola do grão de mostarda. Então ele está falando de fé, mas a fé, esse grão de mostarda, somos nós somos a semente. A semente está, ele planta em nós, mas nós nos tornamos a semente. Então, o grão de mostarda, eu falo assim, é menor de todas as sementes. A pedrinha que Deus cortou de uma montanha sem mãos humanas, ela cresce para encher a terra. Então, Deus, ele faz com as coisas pequenas. Ele faz algo enorme. Eu vou ler um texto de Isaías e depois nós vamos lembrar uma coisa que nós já vimos em Ageu. Em Isaías 41,
tantos outros textos paralelos, mas isso aqui é uma espécie de amostra, né? Deus está falando, eu vou começar no versículo 13, Isaías 41, 13. Pois eu sou o Senhor teu Deus, em vários lugares, inclusive aqui nesses capítulos de Isaías, Isaías de 40 até o final do livro, mas principalmente Isaías 40 até 49, 50, são capítulos gloriosos em que Deus está falando do que ele vai fazer e falando, assim, ele tem vários textos aqui que falam assim do seu amor, do seu cuidado, ele nos carrega, ele nos ama, ele não nos abandona, às vezes ele castiga, mas ele está ali do lado. Então, eu sou o Senhor teu Deus que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu te ajudarei. Puxa, como é bom ouvir isso, né? Agora, quando o versículo 14, ele fala algo para nos animar. Não temas, ó verme de Jacó. Ele fala: eu pego você, eu tomo você nas minhas mãos, eu chamei você. Esses capítulos de Isaías é onde ele fala do servo, e o servo é o Messias, mas o servo também é o povo de Israel, portanto é a igreja também. Nós fazemos parte, nós somos inseridos, nós não substituímos Israel, mas nós fazemos parte, nós somos incluídos. Então, quando ele fala: não temas, ó verme de Jacó, povozinho de Israel. Gente, como é difícil ele nos conduzir para esse lugar. A gente não se acha um verme, a gente não se acha um povozinho. Mas ele está dizendo: não temas. Não é um não temas para alguém que já se acha forte. Ele não está dizendo: eu vou ajudar os fortes a ficar mais fortes, e os fracos que fiquem para trás e vão ser sacrificados, que é o que acontece no nosso mundo, onde aqueles que não conseguem ir para frente são pisoteados e são rejeitados e ficam para trás. Não temas, ó verme de Jacó, povozinho de Israel, eu mesmo te ajudarei, diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel. E olha o que ele fala, no versículo 15: eu te prepararei um trilho novo que tem dentes agudos, os montes trilharás. Vocês vão comer os montes, destruir os obstáculos, vocês vão arrasar tudo na sua frente, como se fosse nada. Ele está falando que é esse tema, né? Um plano grandioso, um plano magnífico, mas instrumentos fraquíssimos, sem capacidade, mas ele quer, é essencial, ele não vai fazer sem essa parceria, ok? Então, é isso que ele está mostrando aqui. Então, vamos voltar para Ageu, vamos terminando em Ageu, para lembrar, assim, porque são dois profetas contemporâneos e estavam falando no mesmo contexto, na mesma situação histórica e com a mesma palavra. Então, em Ageu, capítulo 2, vamos lembrar o que ele mandou, né? Deus mandou falar com Zorobabel e com Josué. No versículo 2, falar para eles e para o povo também. Versículo 3, Ageu 2, versículo 3. Quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela? E aí ele fala, inclusive no versículo 5, ele fala assim: o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Então, a mesma palavra de Zacarias. Ele está dizendo: vocês mesmos olham para o que estão fazendo e veem como nada. Vocês desprezam. Mas em Zacarias 4 ele fala assim: não é para desprezar as coisas pequenas. Então, vocês acham que o que vocês estão fazendo é nada? Não representa nada? É insignificante, é pobre,
insuficiente, não é para desprezar. O importante é saber qual é a comissão de Deus, qual é a ordem de Deus, o que Deus está mandando fazer. E se Ele está mandando fazer, não pergunte, claro, nós vamos ficar, Deus, de onde que vem? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho capacidade, eu não tenho recursos, eu estou enfrentando meus medos, eu estou enfrentando meus inimigos, eu não sei como mobilizar outras pessoas para seguir junto comigo. Tudo isso são obstáculos enormes. E eu preciso ler mais um versículo rapidinho em Jeremias 51, para falar assim dos obstáculos que nós vamos enfrentar nos últimos dias, né? Se é que nós estamos já, eu creio que sim, né? Mas nós não sabemos exatamente o tempo, não sabemos qual a parte que cada um vai ter, mas em Jeremias 51, versículo 25, Jeremias 51 é todo um capítulo, Deus dando uma palavra contra a Babilônia. E agora eu quero falar, assim, falando sobre esses montes, eu quero falar assim que tem um monte, nós falamos sobre inimigos, obstáculos, tal. Agora tem um monte que tem um significado especial na Bíblia, porque tem um monte da casa de Deus, que fica em Jerusalém. O monte pode ser um obstáculo, mas o monte também é um lugar de governo. Então, tem um monte onde Deus está fazendo a sua casa e que vai ser a sede do governo dele, e tem o monte que é contra Deus, que é acima de todos esses montes que eu coloquei aqui. Esse monte que está falando aqui em Jeremias 51 é o monte da Babilônia, porque ele está falando, né, versículo 24, todo o capítulo está falando sobre Babilônia. E no versículo 25 ele fala: estou contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, tu que destróis toda a terra, estenderei a minha mão contra ti, te revolverei das rochas e farei de ti um monte incendiado. Em outros lugares ele fala que ele vai fazer do monte uma planície, né? Ele vai nivelar. Então, eu só queria ler esse versículo que fala do monte destruidor. Temos o livro de Apocalipse que fala da besta, da meretriz, que está numa cidade que tem 7 montes e tal. Então nós temos sempre esse grande confronto final entre Babilônia e Jerusalém. Então o grande monte que está à nossa frente, o grande monte que faz parte desse plano grandioso de Deus, tirar esses montes que representam governos paralelos, governos contra Deus, o sistema humano, o sistema religioso, o sistema cultural, tantos sistemas que fazem parte todos de um mesmo sistema, que é do homem. Então, esse monte que destrói, esse monte que traz morte, doença e divisão e a opressão para toda a terra, a natureza, para os seres humanos, esse é o grande monte que, diante do reino de Deus, precisa ser removido, né? Então, isso faz parte, evidentemente, a destruição final desse monte também cabe à vinda de Jesus, mas faz parte de uma preparação, faz parte desse conflito final. Então, nós temos muitos montes para enfrentar, nós temos uma grande comissão para pequenas pessoas, para vermes, para um povozinho. Jesus falou em Lucas 12, acho que depois em Lucas 22 também, não temas, ó pequeno rebanho. Vocês são pequenos, vocês são poucos, vocês são insuficientes. Não é que Deus só quer um grupinho de um seleto grupo pequeno e que Ele vai mandar o resto da humanidade para a destruição. Significa que a grandeza de Deus vai ser revelada através de um rebanho pequeno.
significa que Deus é glorificado quando todas as desvantagens estão do nosso lado. Deus é glorificado quando nós não confiamos na nossa força. Deus é glorificado quando um povo pequeno, um povo humilde, um povo que reconhece sua insuficiência, se coloca diante de Deus e fala assim: eu estou pronto, eu me disponho. Se o Senhor quer fazer alguma coisa para dar andamento, para fazer caminhar o teu plano de redenção, eis-nos aqui. Essa é a nossa oração, essa é a nossa confiança e o desejo de ver essa luz acesa e esse testemunho no meio da noite, quando as trevas estão cobrindo a terra, quando o monte da Babilônia parece que está crescendo e encampando tudo, quando a própria igreja, em grande parte, faz parte de um sistema que também não se abre para o reino de Deus. No meio dessa situação adversa, Deus está falando: eu quero fazer com que essa luz saia. Eu quero que haja um testemunho. Eu quero que haja uma luz clara, forte, no meio dessas trevas. E essa é a promessa de Deus. Na restauração, é isso que Ele quer fazer. Senhor, nós nós colocamos a nossa confiança em Ti, porque realmente as desvantagens são grandes, os obstáculos são enormes, e nós não temos capacidade. Acima de tudo, Senhor, nós queremos saber o que o Senhor deseja, queremos ficar diante de Ti, como aqueles que dizem: Senhor, se o Senhor não der a ordem, se o Senhor não comissionar, se o Senhor não nos mostrar o caminho, nada podemos fazer. Mas se o Senhor der a ordem, nós queremos colocar tudo, todas as nossas fichas, todo o nosso tempo, todo o nosso recurso, tudo que nós somos, nós queremos colocar naquilo que o Senhor está fazendo, porque é isso que vai dar resultado, é isso que vai trazer a Tua glória, a Tua vinda. É isso que nós pedimos, que o Senhor cele, que o Senhor queime no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.